election. The time has come to believe or don't believe. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus vos abençoe em mais esta oportunidade. E nós estamos crendo que, mais uma vez, o Senhor Jesus nos abençoará através da sua palavra. Estamos nessa expectativa, estamos seguros de que Ele realmente tem prometido nos ajudar, estar conosco todos os dias, todas as horas, e certamente todo verdadeiro cristão tem como ser agradecido por cada minuto de vida, pois sabemos que temos alcançado esses dias de vitória por causa de sua magnífica presença. Muito bom nós podermos contar com essa ajuda dos céus, num tempo de angústia e provas para todos, mas a igreja sempre contou com o apoio incondicional do seu Salvador, Jesus, esse Deus que nas horas mais difíceis tem estendido as suas mãos para nos ajudar a levar a nossa cruz, a compreendermos o propósito que Deus teve para nos colocar aqui nesses últimos dias. Também eu quero agradecer a congregação invisível aos meus olhos, mas que não está sendo invisível aos olhos de Cristo, pois Ele sabe todas as coisas, Ele sabe onde você está nesse instante me ouvindo, Ele sabe o que você está pensando e sabe também o que você está precisando para realmente Ele poder te ajudar nesta hora. Portanto, estou muito ciente, estou certo de que Deus, esse poderoso Deus, sabe o que nós precisamos e realmente tem provado para nós. Quero falar nessa oportunidade com a igreja, com vocês, lembrando de uma mensagem do profeta, depois que os selos foram revelados, os mistérios foram revelados, toda a palavra foi revelada, o profeta de Deus continuou pregando ainda sobre justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Se havia muita luz quando ele começou a pregar a mensagem segundo a comissão de um anjo, que ele apareceu, que veio a ele em 1946, dia 7, eu creio, de maio, esse anjo veio a ele para lhe comissionar a mensagem que ele traria ao mundo, que seria, entre elas, entre tantas promessas de Deus, havia uma específica que era orar pelos enfermos. Desde então, nós vemos a própria trombeta de Deus sendo afinada, moldada, para que em 1963, no mês de março, então toda a obra e todo o mistério que havia sido guardado, nenhum profeta, desde os primeiros profetas como Enoque, todos falaram desse mistério em parte, tocaram sobre ele, porque esse mistério é Cristo, mas somente nos dias da voz do sétimo anjo é que o mistério seria revelado para um povo específico que Deus tinha também pré-ordenado para esse tempo do fim. E apesar de que, estando ele aqui e trazendo para nós, tocando a trombeta sendo tocada e revelando o mistério de Deus, continua se pregando sobre salvação, sobre justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, o batismo em nome do Senhor Jesus,
Continuamos tendo a Santa Ceia, o lava-pés, cumprindo São João 13, Atos 2:38, que é verdadeiramente o batismo estabelecido pelas Escrituras. Aquilo não foi a ideia nem a doutrina de uma igreja em particular, mas aquilo foi a voz do Espírito Santo através de seu servo Pedro, quando instituiu a base da salvação, mostrando que o pecador arrependido deve ser batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados. De outra forma, seus pecados não foram perdoados. Esse é a Escritura, esta é a Bíblia, a palavra de Deus. A única forma de você crer e ser perdoado é ser batizado em nome de Jesus Cristo. Esta é a forma bíblica. E nós queremos tomar as Escrituras desse homem muito simples, chamado Pedro, na sua primeira carta, sua primeira epístola universal, no capítulo 1, a partir do versículo 3, este homem que não tinha muita formação, era um homem muito simples, humilde, incapaz por si próprio, e esse foi o homem que Jesus disse, não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu, quando ele teve a revelação de quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E imediatamente, Jesus vindicou aquela revelação, autenticou como uma revelação perfeita, correta, que veio da parte de Deus para ele. E Pedro, escreve essas duas cartas específicas, 1 Pedro e 2 a Pedro. São duas cartas escritas por ele para toda a igreja universal, toda a igreja de Deus. No capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, ele estava prevenindo de uma revelação para os últimos tempos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Esta é a base para aquilo que nós queremos falar desse livro sagrado chamado Bíblia, que escrito por um homem, o que saiu da boca de um homem chamado Pedro. O primeiro sermão pregado em Pentecostes saiu exatamente da boca desse homem, quando instituiu o batismo, porque ele tinha a chave do reino, e era através dele que todos deveriam ouvir, ver como entrar no reino de Deus. Então nós vamos meditar, irmãos, vocês crentes, alguns já mais veteranos, outros estão começando agora, mas todos nós estamos na dependência do aperfeiçoamento desta obra que o Senhor começou em nossos corações. Para que haja esse aperfeiçoamento, Deus então designou 5 ministérios
Primeiramente, apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos. Então, nós notamos que esses ministérios, eles têm vindo justamente para aperfeiçoar aquele ouro, aquela matéria-prima designada por Deus para ser lapidado. Então, se nós somos o ouro de Deus, nós precisamos passar pela lapidação de Deus para podermos brilhar segundo a sua imagem. E esse tempo de prova, esse tempo de angústia, é que Deus está usando justamente para lapidar o seu ouro. Nós não podemos ser o ouro de tolo, porque diz que onde tem ouro tem pirita também. E é semelhante ao ouro, mas não é o ouro. O ouro é aquele que suporta a prova, é aquele que aguenta ser trabalhado sobre uma alta temperatura, para que nessa alta temperatura as escórias possam ser tiradas e fique somente o ouro verdadeiro. E esse ouro é o que brilha, é o que vai refletir a imagem do seu lapidador. Quando nós suportamos a fornalha quente das aflições do dia presente, então é Deus tirando as escórias que estavam sobre nós, embora nós já éramos ouro, mesmo estando no mundo, sem ser lapidado, estavam com crostas do mundo, com todo tipo de piritas, com todo tipo de pensamentos errados, mas um dia nós chegamos na mão do verdadeiro entendido sobre a arte de purificar o ouro, nosso Senhor Jesus, e Ele então nos toma justamente para nos fazer semelhante a Ele. Falando desse primeiro ouro que foi batido verdadeiramente e provou que ele era a matéria-prima perfeita, Jesus Cristo, que passou pelas aflições, nós também sentimos que, para nós, também resta uma forma de como Deus vai trabalhar para nos purificar, para refletir a grandeza deste ouro. Em São João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, começa lá no princípio. No princípio era o Verbo. Lá, antes de tudo, ele era a palavra. Essa palavra passou a ser um pensamento passou a ser a palavra. A palavra foi manifestada, esteve entre nós, e ela foi purificada, foi batida para refletir o verdadeiro caráter de Deus. Agora, nós vemos refletido nele, em Jesus, uma perfeita obra-prima. Porque Jesus foi a imagem perfeita de Deus. Deus nunca foi visto, mas o unigênito do Pai o fez ser conhecido, o declarou. Então, em Jesus, nós vemos refletido a perfeita obra-prima. Ele foi tão perfeito como Deus, a tal ponto que ele disse: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Ainda que eu não podeis crer em mim, crede nas obras, porque elas testificam para vós quem eu sou. E eu gosto disso, vê? Ele disse: se não credes em mim, crede nas obras. Porque se você olhar pela imagem, pela aparência, você não vai descobrir realmente quem está ali. Porque Deus se escondeu em simplicidade. Deus se escondeu de tal forma que somente o Espírito Santo poderá revelar aonde ele está.
Mas se você observar as obras, elas dão testemunho de quem ele é. Elas mostram quem ele é. E Jesus disse: pelos frutos se conhece a árvore. Eles disseram: tu és homem, fazendo-te igual a Deus. Por mais que os homens gostariam de conhecer a Deus, ou ter contato com Deus, quando esse próprio Deus se faz carne e habita entre nós, e se declara que as suas obras eram perfeitas, os próprios homens que haviam buscado por ele não podem conhecer que ele era Deus. E eles criticaram a Jesus, dizendo: tu és homem, fazendo-te igual a Deus. E, na verdade, Jesus era Deus homem, para que nós fôssemos homem-Deus. Ele fez a ponte de ligação para que nós chegássemos a ser como ele. Por isso disse: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Nós temos que entender que essa perfeição, ela não vem pelas mãos de um homem, ela vem pelas mãos de Deus, para nos fazer perfeito, como Deus é perfeito. Quando ele esteve aqui na terra, ele comia, bebia, tinha dor de cabeça, ele sentia cansaço, ele caminhava como os demais homens, ele pregava, ele sentia sono, ele dormiu no barco, ele sentiu sede, ele pediu água para a samaritana, ele teve fome, ele pediu comida quando Pedro estava pescando lá, mesmo depois da ressurreição, ele sentiu vontade de comer, ele perguntou se havia alguma coisa para comer, ele bebeu, ele sentiu sede. Todas essas coisas era Deus no homem, para mostrar a natureza de Deus nesse homem. Mas quando o próprio Deus se reflete no homem e as características naturais são expressadas como fome, sede, cansaço, dor no corpo, enfermidade, o homem então acha que esse Deus não poderia ter essas coisas. E aí, nessa simplicidade, é onde Deus está escondido. Jesus disse: se vocês têm dificuldade de crer em mim, como homem, olhe para as obras. Vocês não podeis crer em mim? Crede nas obras que eu faço. E se não faço as obras daquele que me enviou, então não tendes direito de crer em mim. Assim como o profeta manifestado, o prometido para os nossos dias. Você não pode crer nele como homem, profeta. Creia nas obras que ele realizou, porque as obras testificam quem ele era, porque ele estava identificado dentro das Escrituras, perfeitamente dentro das Escrituras. Agora pense bem, irmãos. Assim, todo cristão hoje devia ter esse mesmo testemunho. Se nesta palavra prometida de Deus, se nossa vida não se qualifica e satisfaz exatamente o que a palavra disse, então não temos direito de nos chamar cristãos. E ainda eu quero chamar a vossa atenção que ser crente é uma coisa. Ser cristão é manifestar as obras de Cristo para que estas obras testifiquem quem é você. Porque o que você está produzindo na sua vida está testificando do Espírito que está em você. Como disse o profeta de Deus: se o espírito de Beethoven estivesse em mim, eu seria um músico. Então, se o Espírito de Cristo está em você, você terá que produzir a vida de Cristo, ainda que você tenha que conviver com a fome, com a sede e com as enfermidades e com os problemas naturais que qualquer homem tenha que enfrentar, mas debaixo de toda esta casca, que aparentemente não tem nada para crermos que fosse uma obra de Deus, mas os frutos estão provando de que não deveria olhar para a casca, mas olhar para os resultados que esse Espírito dentro de nós está produzindo. Por isso disse o profeta que nós não temos o direito de nos chamar cristãos
se não nascemos de novo. Porque esse novo nascimento é para nos fazer produzir uma nova vida. Ora, nós temos verdadeiramente exemplos daqueles que deram exemplos da vida cristã, a quem nós podemos olhar, como disse Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que tipo de vida teve Paulo? Que tipo de vida teve o apóstolo São Pedro depois da conversão? Não antes, mas depois da conversão. Que tipo de vida teve o apóstolo São João depois do Pentecostes? Para que nós pudéssemos olhar, refletir e tentar viver esse tipo de vida, não manufaturado, mas tendo um novo nascimento, mudando a nossa própria natureza carnal, aquela que nos trouxe a esse mundo, e dando agora a Deus a condição de nossa vida produzir frutos e obras que testificam que nós realmente nascemos de novo. Jesus disse em São Marcos 16: esses sinais seguirão aos que crerem. Vê? Não. Eles possivelmente, eles deveriam, eles provavelmente seguirão. Eles seguirão os que crerem. Esse é o escultor que nos fez. Essa é a igreja que foi talhada. Esse é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo em sua totalidade hoje, manifestando o caráter de Cristo. E nós pensamos que Jesus, ele foi só Jesus quando ele realizava milagres, sinais e prodígios. Ele foi Jesus, o poderoso Deus, quando estava de boca calada, fechada. Ele também foi o poderoso Deus quando estava sendo açoitado e cuspido. Ele também foi o poderoso Deus quando estava diante dos seus inimigos, como um homem sem poder, sem agir, embora ele próprio disse para o seu inimigo: se o meu reino fosse desta terra, eu pediria e o Pai enviaria uma legião de anjos e mudaria a cena desse crime que vocês estão cometendo. Mas eu vim para cumprir as Escrituras. Se nós somos o corpo de Cristo, nós viemos para cumprir as Escrituras, não somente em produzir milagres e sinais e prodígios, mas viemos também para suportar a crítica e as provas que viriam sobre os filhos de Deus, e caladamente nós podemos dizer aos nossos algozes, aos nossos perseguidores e aos nossos críticos que a nossa vida está provando de que nós realmente nascemos de novo. Elas estão provando de que não somos nós, mas é Ele e nós que está produzindo esse tipo de vida. E se o cristão hoje pudesse ter um testemunho assim, você seria uma obra-prima bem aqui, agora. Se você é uma lavadeira ali detrás do tanque, você ainda assim é uma obra-prima para Deus, no seu posto do dever, cumprindo a palavra. Você como um trabalhador, um mecânico, um eletricista, um motorista, você como um pregador, você como um servente de pedreiro ou um pedreiro, você como um trabalhador, ali você deve ser a obra-prima de Deus, talhada por Deus, depois que você tem suportado a prova desse dia final. Ser um cristão hoje é muito mais do que ser um denominacional, de ser um religioso, de ser um crente de banco, de pertencer a uma igreja. É muito fácil pertencer a uma denominação, a uma seita religiosa. É muito fácil ir a uma igreja e dizer: eu sou um crente ou sou uma crente. Eu quero saber se esta fé que nós temos agora, da qual foi prometida na revelação de Jesus Cristo, e seria prometida para nós manifestarmos esse tipo de fruto, esta obra-prima, ela está refletindo agora no seu caminhar, como um obreiro, como um carpinteiro, aí no seu trabalho, onde você está, irmão. Se você
você pode dizer para as pessoas que você realmente é um cristão? Que tipo de vida esta fé que você diz que tem em Jesus Cristo está produzindo? Porque é uma vergonha o que nós estamos vendo hoje, aquilo chamado de cristianismo, mesmo no meio dos chamados crentes da mensagem, pregadores, que têm se levantado nos púlpitos e têm agido de uma forma tão inconveniente, com o linguajar, com uma forma de expressar, que jamais o homem que nos trouxe o exemplo, Jesus Cristo, e aquele que foram seus seguidores fielmente, como 7 mensageiros, deixaram para nós um rastro de testemunho, para que nós pudéssemos olhar através deles e dizer que verdadeiramente nós somos um cristão. Isso envergonha aqueles que dizem ser cristão, estão trazendo uma reprovação para o reino de Deus, chamado reino de Deus, com suas atitudes e sua maneira de viver. Porque é lá, irmã, como uma lavadeira de roupa, atrás do tanque, você se considerar que você é uma obra-prima de Deus, quando você pode dizer, eu faço sempre o que agrada a Deus. E o mundo inteiro pode ver a obra de Jesus Cristo refletindo-se em você. Isso é a mensagem de William Branham. A mensagem de William Branham não é isso que 90% da internet está proclamando. Você procurar, você vai encontrar de tudo. Assim como você encontra dentro do contexto do mundo religioso, igrejas de homossexuais, igrejas de pedófilos, igrejas de todos os tipos de espíritos, igrejas sodomitas, ainda carregando a Bíblia, carregando a palavra de Deus. Você vai encontrar também no meio dos seguidores de cada mensageiro, desde Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, você vai ver que haverá seguidores com todos os tipos de ismos, fanatismos e más testemunhos, como você tem também agora, nesse tempo do fim, na mensagem de um profeta prometido em Malaquias 4, mas isso não reflete o verdadeiro caráter desta mensagem, pois homens que conviveram, homens que viram, homens que participaram e viram o ministério de William Branham, se levantaram no final dos dias para rebater, para reprovar aquilo que Deus, o próprio Deus, vindicou com a sua própria palavra, a vindicação divina de Deus, com sinais, prodígios e maravilhas, e até mesmo o próprio Deus, descendo numa audiência e tirando uma foto ao lado ou com o seu profeta, para mostrar ao mundo que aquele era o seu vaso escolhido para proclamar a mensagem da segunda vinda, conforme apareceu no Rio Ohio em 1933, quando ele disse que sua mensagem precursaria a segunda vinda. Mas o que nos leva a pensar, a obra-prima de Deus não é na eloquência de uma pregação, e nem tampouco na beleza de uma igreja, ou na eloquência de um pregador, e nem no tamanho da sua igreja. Não, a obra-prima de Deus, ela se revela na sua maneira de viver, como uma lavadeira de roupa, como um carpinteiro, como um pedreiro, como um homem simples, aonde você estiver, você possa ser um exemplo da verdadeira vida cristã, refletindo o caráter de Cristo. Aí nós estamos vendo que essa mensagem tem trazido resultados na vida de poucos, mas esses poucos são os verdadeiros representantes de Cristo aqui na terra. Não são aqueles que dizem, Senhor, Senhor, que entrarão no reino do céu. Jesus disse, naquele dia, muitos virão em meu nome e dirão, Senhor, temos feito isto, temos feito aquilo em teu nome, e ele dirá, e eu direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e a iniquidade é não fazer da maneira como está escrito, que é o que nós estamos vendo hoje. Mas você, como obra-prima de Deus, é o reflexo de Cristo
na sua vida, no seu falar, no seu caminhar, nos seus próprios negócios, na sua convivência com os vizinhos, na convivência com os patrões, no seu lugar, onde você está, rodeado de incrédulos, o que eles veem em você? É uma verdadeira cristã? É um verdadeiro cristão? Ou ainda está parecendo demasiadamente com o mundo? Que tipo de transformação você teve para refletir o caráter de Cristo? O ouro tem que ser provado. Se você é o ouro de Deus, você é provado. Foi dito certa vez, o velho ouro, antes que houvesse o fundidor, costumava tomar o ouro e batê-lo, o batedor batia. Os índios, nos dias antigos, quando o Arizona estava em seu primórdio, eles batiam o ouro até o batedor ver seu próprio reflexo no ouro. Ali estava verdadeiramente comprovado de que não havia mais escória. É quando o verdadeiro ouro suportava bater, ele apanhava, ele era batido, até que ele pudesse refletir a imagem dele próprio. Veja bem, eles batiam o ouro até o batedor ver seu próprio reflexo no ouro. Batia-se para tirar dele toda a pirita, a escória, a terra, até o batedor poder ver seu próprio reflexo como num espelho batendo. O que é isso, irmão? Nós estamos vivendo agora no tempo de sermos expostos a sermos batidos para ver realmente o que está dentro de nós. Porque o que está dentro de nós é o que vai ser refletido quando somos batidos e provados pela fornalha do tempo que nós estamos vivendo. Por isso você vê os crentes hoje manifestando o que está dentro dele. Não são ouro, são piritas. As suas naturezas provam que não são ouro. Olha as ações, olha suas palavras, suas maneiras de atuarem. Estão mostrando que não são nada menos do que a pirita que parecem com ouro, mas não tem nada de ouro ali. É o que nós estamos vendo hoje. Não estão suportando a prova, a revelação de Jesus Cristo na vida de um cristão hoje, quando Deus abre para ele a palavra e mostra qual é a estatura de um varão perfeito. É muito fácil nós termos a estatura escrita num papel, pregado na parede, com as fotos ali, e temos até ousadia para pregar sobre fé, virtude, temperança, paciência, muitos ilustres pregadores, mas quando ele sobe no púlpito não sai nada mais do que pirita, aparência de ouro, mostrando que as suas naturezas não foram mudadas, não foram transformados, não passaram pela experiência. Porque o verdadeiro ouro de Deus, a verdadeira igreja de Deus, ela é trabalhada por esses 5 vasos escolhidos por Deus, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas não, esses homens não foram formados segundo o seminário, segundo os concílios que são formados hoje para fazer eles dizerem a mesma coisa. Não estamos no concílio de Nicéia, onde somos comprados para falar segundo o que o Constantino tem trazido para dentro da igreja. Não. Nós fomos formados para levar um povo a essa perfeição com a revelação da palavra para o seu dia. Porque Deus tirou a cegueira dos nossos olhos. Nós não podíamos enxergar essas coisas. Eu estava olhando um trabalho feito por um determinado colega e mostrando sobre a vacina de Deus. É o título do trabalho do meu irmão. Sem crítica alguma. Tudo que está escrito ali, exceto o que ele colocou por si próprio, é verdade. Mas o objetivo é o mesmo objetivo que tem um trinitariano de provar que há uma trindade na Bíblia. É o mesmo objetivo do dualista provar que Deus é 2.
dentro das próprias Escrituras, com parágrafos, com versículos da Bíblia, com parágrafos da mensagem, mas, no entanto, eles querem levar isto sem a revelação. Sem a revelação, a mensagem não é nada menos, nada mais do que uma religião formal de boa conduta. A revelação nos mostra o que está por detrás do que está escrito na mensagem do profeta. É entre linhas, trazida pelo Espírito Santo, para mostrar o que está dentro dela, para levar um povo a essa perfeição, não uma perfeição religiosa, em que as pessoas estão dentro da igreja, mas na porta da igreja eles não são mais cristãos. O que nós estamos vendo hoje? Convivências imorais nas igrejas, convivências, casamentos, relacionamento de jovens de uma maneira imoral, dentro da própria congregação, dentro da própria igreja. As mulheres que estão ali tomando da comunhão, vivendo qualquer classe de vida, dizendo que tem a abertura da palavra ou dizendo que tem a mensagem do profeta. Mombrana disse que o fundador da igreja, da igreja batista, o José Smith, eu creio que ele era um homem de oração. Ele orava tanto e eles pregavam tanto a santidade, que a igreja que o Mombrana saiu, da igreja batista, pregavam tanto a santidade, que eles não aceitavam nem sequer um anel na mão daquelas irmãs. Era uma santidade por Deus, era uma santidade de oração, era uma santidade de jejum, era uma santidade de obediência à palavra. E aquele José Smith, ele orava tanto, diz o profeta, que ele no outro dia não conseguia abrir os olhos, e a sua esposa passava ali um óleo para que ele pudesse abrir os olhos, de tanto orar e chorar pelo povo, porque ele cria em santidade. Nós cremos numa vida santa, nós cremos numa vida separada do mundo, nós cremos numa vida dedicada a Deus, onde nossos jovens têm namoro, têm noivado, casamentos certos, ou casamentos honestos, reais, dentro da santidade. É isso que nós estamos trazendo para os jovens, na abertura de toda a palavra, que aquilo que tem nos levado para longe de Cristo, mesmo dentro da letra da própria mensagem. Mas agora, Deus, através de sua revelação, está trazendo para nós mais próximo de uma santidade verdadeira, de uma obediência verdadeira para com a palavra. O profeta disse: se José Smith levantasse hoje e visse como a sua igreja está atuando, ele pedia para morrer de novo. Porque um dia eles foram isto. Um dia eles viveram pela santidade. Agora olhe nossas irmãs e esses grandes pregadores hoje, e como as igrejas estão se tornando, como os músicos estão, como as jovenzinhas estão. Olha como estão atuando hoje. Nós estamos falando que a abertura da palavra é justificação, é santificação e é batismo no Espírito Santo, mas não da letra da mensagem, mas daquilo que está detrás da letra, a vida que vivifica a palavra, que vivifica a mensagem, tem vindo para nós, aonde nossa juventude terá apreço pela verdade, apreço pelo verdadeiro evangelho, apreço pela verdadeira santidade, comunhão com Deus, aonde há um povo que pode glorificar a Deus, adorar a Deus, na beleza de sua santidade, mas com uma vida digna e correta do santo evangelho. Não uma vida de praia, não uma vida de jogos, não uma vida de prazeres mundanos, não uma vida de joias, como as mocinhas estão sendo adornadas hoje, com joias penduradas por todos os lados. Não, nós estamos levando o povo hoje a uma santidade dentro da palavra. Quando essa palavra se abriu, mostrou muito mais para nós o que é uma santidade para estar no rapto, o que é uma santidade para estar na linha do nosso dever para com Cristo.
Esta é a obra-prima de Deus. Este é o material que Deus está colhendo hoje para trabalhar através desses mensageiros, desses dons que Deus deu para a igreja, para aperfeiçoar a igreja dentro de uma vida santificada, separada, para servir ao Senhor. O ouro está sendo batido. Alguns já pularam fora. Alguns já estão fora porque não suportaram a prova, tiveram então que saírem. Mas Deus ainda tem o seu ouro. Deus ainda tem aqueles que resistirão e serão provados e servirão ao Senhor. Agora, é isso que o Evangelho faz. Nós pregarmos que o inferno é quente e que o céu é aprazível, que o céu é maravilhoso. Nós temos que dar mais distância entre céu e inferno. Enquanto algumas pregações estão tão próximas uma da outra, que as pessoas vivem tão próximo do inferno e tão próximo do céu. Não, nós temos que pregar que o inferno é quente e que o céu é o lugar de descanso do verdadeiro cristão. Levar as pessoas a entender a sua responsabilidade do que é viver a vida cristã e assumir o compromisso de viver esse evangelho na sua plenitude, na sua palavra completa, para tornar-se a obra-prima de Deus. Como foi a obra-prima dele quando ele esteve aqui? Um Cristo rejeitado, um Cristo punido, perseguido, zombado, cuspido, um Cristo que foi rejeitado pela sociedade. Qual é a obra-prima de Deus hoje? Uma igreja rejeitada, uma igreja jogada para os cantos, uma igreja sem aparência do mundo, mas uma igreja provada pelo fogo, uma igreja chamada para viver o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, o verdadeiro Cristo nos dias presentes. Este é o evangelho. Não uma igreja aonde na porta da frente nós temos ali um santuário e na porta dos fundos nós temos ali jogos, mesa de snooker e assim por diante, quadra de esporte para entretenimento dos nossos jovens. Que diferença faz isso da igreja dos mormons, que batismo até de maior, como eles fazem? Que diferença faz dessas igrejas modernas de hoje? William Branham não trouxe isso. William Branham não instituiu jogos de basquetebol. William Branham não instituiu jogos de snooker para entreter o povo. O maior entretenimento que um homem ou uma mulher tem é receber o Espírito de Cristo e viver uma vida limpa, agradável, uma vida santificada para o reino de Deus. Nada mais do que isto irá agradar o seu Criador, aquele que te pôs na terra para viver uma vida como Jesus viveu, uma vida de obediência, uma vida de louvor para a glória do seu Criador. Agora, o Evangelho faz isso. Tantas pessoas não gostam de ser viradas e de apanharem, então não venha para o Evangelho. Então não venha para a palavra, porque a palavra é a ferramenta de Deus para purificar o ouro de Deus. Por isso nós somos chamados a isso. E o profeta, o irmão Branham, disse que é como um pescador que joga a rede na água, no rio, para tirar o peixe. Mas junto com esta rede vem, então, todo tipo de animais. Vem cobra, vem rã, vem sapo, vem lagartixa, vem todo tipo de bichos marinhos, vem aranha, vem tudo isso quando ele saiu. Ó, irmão, o William Branham jogou essa rede no mundo inteiro. E tem apanhado, e tem trazido para dentro. Agora, nós estamos vendo o tanto de aranhas que o William Branham trouxe na sua rede. O tanto de cobras que vieram. O tanto de sapo que vieram. Agora estão mostrando a sua própria natureza. Doutrinas, ismos, pregadores de aranha, pregadores para lagartixa, pregadores para cobras, pregadores para todos os tipos de animais. Mas, disse o profeta,
Mas veio também um verdadeiro peixe. E quando esse verdadeiro peixe vem, eles são apanhados, ele vem para a palavra, eles são trabalhados pela mensagem, para mostrar o tipo de semente que está ali dentro, o tipo de espírito que está ali dentro, para mostrar a natureza que está ali dentro. É isso que nós estamos vendo hoje. É isso que nós estamos vendo hoje. Estou pregando uma mensagem depois da abertura dos selos. Estou pregando uma mensagem depois da revelação do mistério de Deus. Estou pregando uma mensagem depois que Deus trouxe toda a plenitude da palavra e manifestou-se no Filho do Homem, numa trombeta, que nos trouxe mais perto de Deus. Tantas pessoas não gostam de ser viradas e de apanhar. Por isso nós estamos vendo aonde? Dentro da própria mensagem. Todo tipo de falsidade, todo tipo de mau testemunho. Por isso as pessoas jogam pedra, fazem tudo o que podem, porque esses falsos têm entrado para denegrir a mensagem de William Branham. Homens casados 2 ou 3 vezes pregando o evangelho, diáconos nas igrejas. É claro que isto é munição para os incrédulos jogar contra a mensagem de Deus. Mas você que me ouve, se você pesquisar a igreja de William Branham, a igreja da palavra que ele trouxe, você nunca verá William Branham apoiar tais coisas. Você vê a interpretação dos homens que têm se levantado dizendo que são dessa mensagem, casando 2 ou 3 vezes, trazendo para dentro da igreja a reprovação da mensagem. Isso não é mensagem de William Branham, isso não é mensagem de Malaquias 4, isso não é mensagem de Deus para o nosso dia, não é mensagem, não, do Filho do Homem, não. Isso é a mensagem de homens que se levantaram dentro da mensagem, falsos ungidos, enganando o povo e mostrando que isso é verdade. Você pode ordenar seus diáconos como vocês queiram, vocês podem ordenar seus ministros como vocês queiram, mas sejam verdadeiros e diga que isso não é a mensagem de William Branham. Não joga sombra sobre essa mensagem santa e limpa da qual Deus trouxe para nós nesses últimos dias. Não faça isso, porque no dia do julgamento vocês responderão por todo o lixo que foi trazido sobre essa mensagem. Isso não é verdade. William Branham, o profeta de Deus, trouxe a mensagem limpa, perfeita, prometida por Deus. Nessa mensagem não encontra lugar para mulher de cabelos cortados, mulher de unhas pintadas, mulheres mundanas, não. Se elas existem e elas estão infiltradas no meio de pregadores que venderam sua primogenitura por um bocado de pão, para ter uma igreja, para ter um púlpito para pregar, para ter popularidade, para viajar o mundo, mas haverá um povo, uma igreja, uma obra-prima de Deus, que não se venderá e permanecerá fiel a essa palavra, ainda que seja 2 ou 3, como os pastorzinhos de Belém, que sejam 2 ou 3, mas eles serão avisados da manifestação da palavra. Quando Deus fez em carne, Deus tinha alguns pastorzinhos que não estavam comprometidos com a sociedade, mas cuidando do seu rebanho. Deus foi e avisou que a palavra encarnada estava na terra, tinha nascido e estava na terra. É isso, meus irmãos, que nós estamos vendo hoje. Estou defendendo os princípios dessa mensagem. E quantas igrejas e quantos pregadores nessas condições, através desse país e através do mundo, que estão levando o nome da mensagem para o ganha-pão, como Saul queria ir à guerra, queria ir, mas queria que Samuel lhe acompanhasse, porque ele sabia que quem era honrado era Samuel, era o profeta de Deus. E muitos hoje são verdadeiros Saúls, que estão indo à guerra, levando na mão a mensagem do profeta, porque eles não têm coragem de mostrar que não são doutrina de William Branham, são doutrinas próprias que têm levantado para denegrir a imagem perfeita dessa mensagem santa que Deus tem trazido para nós. Você vê nisto nos resultados. Mas o verdadeiro evangelho, ele é o evangelho de correção. Bem, diz o profeta de Deus para a verdadeira igreja agora. Bem, o que a igreja precisa esta noite é de uma boa surra do Espírito Santo da maneira antiga. É isso, ele está dizendo para a igreja. O que a igreja precisa nesta noite?
É uma surra. Sim, da maneira antiga. É verdade. Do mundo e das coisas do mundo. É disso que os pentecostais precisam esta noite. É disso que nossos movimentos precisam esta noite. É de uma boa surra da maneira antiga, como para limpar o ouro, até que todo mundo seja extraído de nós e Jesus Cristo seja refletido. Mas quantos querem aguentar esta surra? Suportar esta prova, suportar a surra do Espírito Santo? Não, nós perderemos amigos, nós perderemos privilégios, nós perderemos nossa popularidade, nós perderemos nosso posto de bispo, de arcebispo. Por isso, temos que fazer alianças, temos que estar visitando, temos que estar trabalhando, ajuntando como os filisteus. Quando era para combater a Israel, embora filisteus e amalequitas e todo aquele povo antigo separado, todos aqueles reis viviam se mordendo, se destruindo, mas quando se tratava de pelejar contra Israel, eles visitavam, mandavam presente, se ajuntavam para pelejar contra Israel. E se não é isso que nós estamos vendo hoje, homens que deixaram o sistema por causa das coisas erradas, por causa das coisas contaminadas, tem voltado ao sistema, tem voltado às reuniões, simplesmente para mostrar que não há outro espírito. Aparentemente está tudo igual. O que é isto? Filisteus e todas aquelas gentes que estão ali, unindo-se para combater contra o barulho que há no acampamento, que é o barulho de um rei, como diz o profeta. Mas deixe-me ter esse punhado de pessoas aqui esta noite, que tenha plenamente considerado o Cristo e a vida dedicada a Cristo. Deixa, diz o profeta, eu tomar em minhas mãos um punhado de pessoas aqui, que tenha plenamente considerado o Cristo e a vida dedicada a Cristo. Eu posso fazer mais com esse punhado, ou Deus pode fazer mais, melhor dizendo, com esse punhado de pessoas aqui, do que se poderia fazer com o inteiro concílio mundial de igrejas em prol do reino de Deus. Um homem rendido plenamente em suas mãos. Isso é tudo que Deus precisa nesta hora. É um homem, uma mulher rendida em suas mãos para cumprir o propósito de Deus. Fará mais do que qualquer concílio ou reunião ministerial. Deus está esperando que o seu ouro receba a correção do Evangelho, para que possa brilhar, para que possa se apresentar a Ele e brilhar como Ele, como um verdadeiro tipo do qual Ele foi o nosso exemplo. Mas veja, nós não estamos querendo permanecer quietos e deixá-lo bater esse lado, aquele lado, eliminar isto, eliminar aquilo, eliminar esta ideia e aquela, e deixar Jesus Cristo ser refletido em nós. Não, nós não queremos. Quando o Evangelho começa a purificar e a bater, ele corre. Piritas não aguenta o sol escaldante, o fogo da purificação, para refletir o verdadeiro ouro. Sabe por quê? É porque nós, o material, está sendo provado e que não somos o ouro que nós dizemos que somos. Porque se somos, nós vamos suportar a prova de Deus e manifestar a Ele em sua imagem perfeita, em sua glória, porque os frutos irão provar que este é o ouro de Deus. Sabe o que o profeta diz? Nós assistimos filmes demais. Basta você olhar que alguns lares hoje são verdadeiras bibliotecas de filmes
de todos os tipos e gostos que possa imaginar. Até pornografia existe. Para todos os gostos, tem ali como uma verdadeira biblioteca, diz o profeta. Nós assistimos filmes demais. Nós temos televisões demais. Mas o pastor não tem nenhum problema nisso. O meu profeta, se você disser que o profeta diz que você pode, você terá que queimar a mensagem, um sinal, o sinal, e tantas outras, quando o próprio Mombrana diz que você deveria colocar isso no lixo, jogar fora, fazer uma varredura completa, porque o que você tem ali que presta? Mas os falsos mestres interpretam as escrituras ou a mensagem do profeta e eles acham por direito de que pode fazer isso. Então não é a mensagem, não representa a mensagem. Mesmo que dizem, mas é o tabernáculo fulano de tal. E você entra ali, você vê a foto do irmão Brana por todo lado. Você entra ali, você vê tudo do irmão Brana, tudo é do irmão Brana. Menos o Espírito que estava dentro dele. Que o Espírito que estava dentro dele era o Espírito de Cristo. E quem pregou a mensagem do sinal foi Cristo. A estatura foi Cristo. Os ungidos dos últimos dias foi Cristo. Casamento e divórcio foi Cristo. Então não vem me dizer que você tem esse Cristo se você não obedece à palavra que esse Cristo trouxe para você. Então não é Cristo, é um anticristo. Está contrária ao que o profeta tem trazido para nós. Basta você ver, ovelhinha, ovelha de Jesus, irmão, irmã. Aqui você está assistindo. Aonde você está? E veja o tipo de vida que está produzindo isto. Olha as tatuagens, olha as condutas. Eles não suportam mais o evangelho. Não era assim quando nós nos convertemos. Mas sabe o que é? É que o mesmo Espírito que levou a igreja de José Smith a ser uma igreja vaidosa, aquela igreja que não tolerava a mulher nem usar uma aliança, porque aquilo era vaidade. Hoje nós vemos as próprias mulheres hoje, que se diz verdadeiras cristãs, com tanta joia nos dedos, que está faltando dedo para pôr tanta joia. Então nós ficamos perguntando, qual é o Espírito que está dirigindo a igreja hoje? Qual é a santidade que está dirigindo a igreja hoje? Nós queremos uma palavra, uma abertura da palavra, uma revelação da palavra, que faz as mulheres voltar para o seu devido lugar, que faz os homens ocupar os seus verdadeiros lugares, que faz as mulheres atuarem como verdadeiras damas. É isso que nós queremos. Essa é a abertura da palavra, essa é a revelação da Bíblia, é a revelação de todas as Escrituras. É o que nós queremos trazer para a igreja. É uma igreja viva, que obedece à palavra, que vive pela palavra, que honre essa palavra, a Bíblia Sagrada, como a verdadeira palavra de Deus. Não uma imitação, uma igreja cheia de piritas, e depois você diz que tem uma igreja cheia do ouro de Jesus. Então deixe pregar ali, e ver o que vai sobrar ali. Nós temos televisões demais, nós temos outros divertimentos mundanos demais, até que a igreja perdeu o seu paladar pelas pessoas. É porque o Espírito Santo se move para fora, e outra coisa se move para dentro. É isso mesmo, amigos. É isso mesmo que nós estamos vendo hoje. Aí você vê nas páginas da internet, por todos os meios sociais, não é? De publicar a foto desses rapazinhos chamados de crentes da mensagem, com trajes vulgares, parecendo mundanos e sustentando a mensagem do profeta de Deus. Quando é que o profeta ensinou isso para nós? Quando é que isso é a mensagem do William Branham? Deveria ter coragem de dizer que você é apenas um simpatizante da mensagem,
mas não é um que está vivendo pela mensagem. Porque a mensagem de William Branham não deixa um homem de short na praia, não deixa um homem com tatuagem para lá e para cá, mal vestido, uma mulher nessas condições. Não, a mensagem de William Branham foi para levar o homem ao seu devido lugar, para refletir o caráter de Cristo. A mulher refletir o caráter de Cristo. E a igreja que tem o Espírito de Cristo, que pode tomar a mensagem de William Branham e trazê-la no Espírito que ele pregou, que é o Espírito de Cristo, essa igreja terá também a comissão e trará uma igreja a essa imagem perfeita de Cristo para refletir o seu caráter. Nós estamos vendo que os homens querem pelejar, querem trazer para a igreja o verdadeiro Espírito, mas eles próprios não passaram por esta experiência. O profeta diz: o Espírito Santo sai e outro Espírito entra, e é tão singelo, é tão humilde, que assim como o Espírito de Cristo é tão simples, que se o cristão não perceber, passe por alto. O espírito do anticristo é tão simples que as pessoas, se não forem espirituais, eles estarão adorando o anticristo dentro da igreja e não saberão que aquilo é anticristo. Por tão simples que o diabo passará desapercebido dos olhos dos incautos, daqueles que não têm a vida cristã. O profeta disse: eu ouço os testemunhos. Os pentecostais, a moda antiga, como eles tinham reuniões de oração durante toda a noite. Nossos pais e mães, 40, 50 anos atrás, oravam durante toda a noite. Isso era a igreja. Agora, quando é que o profeta pregou isso? Depois que os selos foram abertos. A igreja tem que voltar a isso hoje. Nós não estamos em ajuntamento somente para adoração e louvor. Nós também estamos num ajuntamento para orar e buscar a Deus. E trazer isso de volta para a igreja novamente. Porque isto é a abertura da palavra. É sim. Nossos pais e mães, 40, 50 anos atrás, oravam durante toda a noite. O povo os detestava na rua. E nós pensamos, hoje, se alguém não nos dá tapinhas no ombro, ora, há algo errado conosco. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, e nós somos sua imagem. Nós somos a sua imagem, que é o que nós estamos vendo hoje. Mombrana disse no final do seu ministério: as pessoas nem sequer me chamam mais para pregar em suas igrejas. Eles não me querem mais, eles não me suportam mais, porque agora nós tornamos a imagem de Cristo, e eles pegam pedra para atacar. É quando Jesus, sendo homem, se dizia que era Deus, eles pegaram pedra para atacar a Jesus. E quando nós dizemos que Deus está se fazendo carne hoje, num povo, numa igreja, em filhos e filhas de Deus, você não pode esperar outra coisa a não ser pedradas daqueles que esperam, daqueles que desejaram, daqueles que gostariam de ser como Ele. Quando Ele se manifesta, eles realmente jogam pedra. É isso que nós estamos vendo hoje. O que precisamos hoje é de umas verdadeiras e genuínas reuniões de oração, de limpeza. Ora, em 1964, irmão Brana, depois de 30 anos de ministério, depois que o anjo lhe acompanhou e esteve com você durante mais de 30 anos, o irmão Brana vai dizer ainda que precisa de limpeza? Olha a condição da igreja. Olha a condição do povo. Olha a forma, que tipo de fruto a igreja está produzindo.
Olha o que tem invadido os púlpitos, invadido os lares, invadido as famílias, invadido as igrejas. Precisamos dar um olhar com os olhos de Cristo para ver realmente o que é que está acontecendo hoje. Porque o irmão Branda disse, o que precisamos hoje é de umas verdadeiras e genuínas reuniões de oração, de limpeza. Desde o púlpito até o zelador. A casa toda deve ser limpa de Deus, surra, refletir a imagem do batedor, o evangelho pregado no poder da ressurreição de Cristo, isso mesmo. Aonde que está precisando? Todos nós estamos precisando disso, porque achamos que a abertura da palavra é só mistério, todo o nosso estudo é só para mostrar mistério, é só para mostrar coisas novas. Não vamos esquecer o que isso produz no dia a dia, na vida de cada crente. Qual é a imagem que nós estamos refletindo? O que nós estamos produzindo? O que nós estamos pregando em nossos púlpitos? Que tipo de mensagem? Onde estamos baseando os nossos sermões, as nossas pregações? O que está produzindo na nossa igreja, no nosso povo? Que está trazendo para dentro da igreja? Aí nós podemos dizer que realmente nós estamos trazendo o espírito que estava em William Branham, tem voltado na igreja. Porque o espírito que estava em Elias voltou em Eliseu. O espírito que estava em Eliseu voltou em João Batista. O espírito que estava em João Batista voltou em Malaquias 4, no profeta desta era. O espírito que estava em Elias tem voltado na igreja de Elias para produzir a mesma vida de Elias, a mesma mensagem de Elias. O que nós estamos vendo? Olha os pregadores, olha as posturas, olha os sermões, olha o tipo que está sendo usado nos púlpitos hoje para pregar a mensagem. Brincadeiras, piadas, anedotas que estão sendo faladas, está se tornando verdadeiramente um palco, onde as pessoas são feridas ou as pessoas são fulminadas, atiradas, desrespeitosamente, estão se levantando para isso. Isso não é a mensagem de William Branham, isso é a mensagem do homem, vestindo a capa de William Branham, vestindo o paletó de William Branham, vestindo a mensagem de William Branham, mas lá dentro não são aquilo que dizem ser. Os testemunhos provam, as igrejas provam, olha o filtro. Vê se esses moços que estão cantando, essas moças que cantam, vê o testemunho de cada uma delas. Que tipo de vida estão produzindo? Porque a mensagem é o filtro de Deus que nos prepara para ser um dos escolhidos para o arrebatamento. Nós estamos nesse tempo, irmão, de sermos batidos mesmo. Não se estranhe se você é rejeitado, criticado, não importa. Não importa. Até hoje, eu estava lendo uma reportagem, algum tempo atrás, de uma revista conceituada no mundo social aqui do Brasil, mostrando que, segundo levantamentos, Jesus era um homossexual. Tiveram coragem de dizer isso, porque ele andava com 12 homens. Se esses demônios, se esses diabos, esses editores de revista, tem coragem de chamar o mestre, o Senhor Jesus, o Criador dos céus e da terra, de homossexual? Imagina o que esses espíritos chamarão a nós, falarão da igreja, do povo de Deus. Mas o que é mais cruel, que os verdadeiros combatentes não são os nossos inimigos, mas são aqueles que comeram no nosso prato, estiveram conosco, andaram conosco. Aqueles verdadeiros inimigos do irmão Branham foram aqueles que andaram em suas campanhas e comeram com ele e foram beneficiados através de sua mensagem e que depois se voltaram contra. E hoje o que nós estamos vendo? Amizade, amigos, não existe amizade fora da palavra, e eu não quero nenhum amigo aonde a palavra não possa ser colocada ali. O que nós estamos vendo hoje? Justamente Deus tentando
corrigir o seu ouro para refletir a sua imagem, enquanto as piritas são jogadas para fora, enquanto as piritas não vão realmente suportar. É o profeta que está dizendo. É o que nós precisamos. Esse pequeno evangelho social que adotamos e damos tapinha no ombro deste, e tornamos esse diácono e aquele presbítero, ou alguma outra coisa assim, ambos, política, dando cargo para um, cargo para outro. Ó, irmão, pode subir, tem problema não. A vida está torta, mas não, pode subir, irmão. Vai pregar, você pode ser mesmo. Vai ser dessa maneira, dando cargo para segurar do lado deles. Jesus nunca segurou nenhum cooperador. Jesus era a palavra. Aqueles que estão ao lado de Jesus têm que estar pelo lado da palavra, não por sentimentos paternos, não por sentimentos humanos, não por oportunidades humanas, mas aqueles que querem estar ao lado da palavra é por amor à palavra. Não é o evangelho social de tapinha nas costas, de política, segurar o povo. Ó, irmão, eu vou te dar o dízimo dos dízimos. Eu vou pagar a sua viagem para estar um fim de semana comigo. Eu vou te promover para isso. Não. O verdadeiro obreiro não está vendido por negócios. O verdadeiro obreiro não se vende por viagens pagas, por simpatia, por propósitos. Não, não. Ele está preso à palavra de Deus. E ele tem um compromisso: ser fiel à palavra pela qual lhe comissionou a ser um. Por isso Paulo podia bater no peito e dizer assim: eu, Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, chamado por Deus, desde o ventre da minha mãe, fui chamado para pregar aos gentios, do qual sou apóstolo. Ele podia, porque suas campanhas não eram mantidas por igrejas particulares, não fazia viagens pagas por obreiros para se comprometer com suas doutrinas e viajar de norte a sul, de leste a oeste, recebendo favores, recebendo dinheiro, simplesmente para serem favoráveis, como política, para voltar naquela doutrina e dizer: é um dos nossos. Não. O verdadeiro obreiro não se vende com isso, não. Ele se levantará em qualquer reunião, em qualquer lugar. Ele se parará pela palavra de Deus, sem se importar que sua cabeça será cortada, e sua popularidade, e sua igreja será invadida por esses. Porque o verdadeiro obreiro tem amor por Deus em primeiro lugar, não somente para manter um povo ali sobre a sua custódia, sobre a sua liderança. Ele tem a comissão de permanecer fiel. Mas esse evangelho social: ó, irmão, vou pagar toda a sua despesa, vem aqui para se comprometer comigo. Obreiros que não têm coragem de se levantarem, como aconteceu no sistema lá do Centro-Oeste, anos e anos, sem coragem de levantar e dizer que aquilo estava errado. Da mesma maneira, esses homens mantêm calados, porque dependem de comer no prato, são sustentados por esse sistema, ganham privilégios, aluguéis pagos por esses homens, e tantas coisas mais são presentes. Por isso o Moisés disse: o presente corrompe. Se você ganhar um presente, irmão, de qualquer obreiro, e você não for capaz de sustentar a palavra e rejeitar por amor à palavra, você não é digno desse evangelho. O irmão Branham rejeitou um cheque de $5 milhões, rejeitou outro de $1.500.000, porque ele tinha um compromisso com Deus. O irmão Branham rasgou um cheque na frente na plataforma, quando o homem queria dar uma gratificação para ele pelo milagre que tinha acontecido. Isso são obreiros. Esse é o caráter de Micaías. Eu vou lá na sua reunião, Acabe. Eu vou lá na sua reunião, Josafá. Mas eu vou na sua reunião para falar a verdade. Esses homens incapazes, esses homens comprometidos, deveriam descer da plataforma. Estão errados. Vocês não querem ouvir esse tipo de mensagem, porque estão com suas vidas comprometidas socialmente. E eles não podem falar.
E esses outros comprometem, tem que ter um bispo, tem que ter um arcebispo, tem que ter um cabeça sobre eles para lhes orientarem, sabendo que Deus tem dado para nós como bispo o Espírito Santo para nos guiar em toda a palavra. Mas eles precisam sempre de alguém para liderar e se compromete, irmão. Homens que poderia se afastar, ou então se fosse para dizer a verdade, mas você não quer. Porque se você for lá com Micaías, eles vão te colocar ali no calabouço, vão te dar pão de amargura. Nós não estamos comprometidos com o homem, nós estamos comprometidos com a palavra. O que acontece? Nós estamos aí pregando a palavra. Por que não se levanta? Divide a igreja. Se levanta para fazer. Porque é isso que tem que acontecer. Jesus disse para Judas, o que você tem que fazer, vai e faça logo. O povo de Deus está seguro pela palavra de Deus. Agora, se eu não for numa reunião, se eu não for numa reunião de ministro, então agora me dão o direito de que eu sou um desviado. Eu posso ser desviado de qualquer sistema feito pelo homem, mas estou comprometido com a palavra que Deus deu para nós nesses últimos dias, quando Ele revelou o ministério do Filho do Homem, trouxe para nós a abertura de toda a palavra, nos posicionou para não sermos tomados como participantes ou comprometidos com o evangelho trazido pelos homens. Então não deveria. São favores. Pessoas que estão sendo favorecidas financeiramente por igrejas maiores. É muito bom fazer um passeio de iate, um passeio de barco, um passeio caríssimo, comer nos melhores restaurantes. Porque agora não é um prato de lentilha. Naquele tempo, aquele Esaú, Jacó e Esaú, né? Aquele Esaú, ele não tinha dinheiro para pagar uma churrascaria. O Jacó não tinha dinheiro para pagar um churrasco para Esaú, para comprar a primogenitura, não. Ele não tinha. Naquele tempo, coitado de Jacó, era um pobre miserável ali. Ele comprou seu irmão com um prato de lentilha. Mas hoje, os Jacó de hoje estão comprando com carro de luxo, com viagens internacionais, com presentes dados aqui e ali, com pagamento de aluguel de igreja e assim por diante. Mas se é uma semente eleita, não tem preço a sua postura diante de Deus. Que Deus possa te abençoar. O profeta está nos chamando para uma mensagem que nos compromete a estar sendo fiel à palavra de Deus. Não é um evangelho social. Não foi exatamente isso que aconteceu em Niceia, Roma? Nós queremos nos livrar dessa bobagem. Metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais e todos. Nós devemos sair disso. Política não pertence à igreja. O Espírito Santo é o que deve assumir a direção da igreja. E não um voto político de quem é quem. Não, esse é que vai ser o bispo, o arcebispo, ou o responsável. Não, é o Espírito Santo. Deus colocou na igreja uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para doutores, e evangelistas, e pastores. Então, não foi o homem que colocou. Então, quando é o homem, ele pode colocar qualquer um. Mas quando é Deus, Ele vai colocar sobre os critérios de Deus, sobre a base da sua palavra, para colocar esses homens para ser e ocuparem esses ministérios estabelecidos por Ele. Não que homens os introduziram ali pelo voto. Deus os colocou ali pelo chamado do Espírito Santo. Reunião de oração, em imposição de mãos e permanecendo diante de Deus. Isso é, diante da palavra. É o que nós queremos. Mas hoje, nós socializamos nossa religião a tal ponto que é quase como uma política. Ela é própria. Nós praticamos isto em todas as nossas denominações. Nós somos. Uma não pode apontar a outra.
Todos somos culpados. Ali você encontra alguns homens e mulheres genuínos, mas o problema, a respeito do qual estou pensando, é que nós estamos ficando demasiadamente no lado da minoria. O povo genuíno que quer crer e quer o poder de Deus está passando para o lado da minoria. Há demasiadas pessoas introduzidas apenas por um ato social. Bem, esse é um bom homem, esse é um ótimo companheiro, então vamos ficar do lado dele. Social, claro, está muito bom. Mas nós não queremos estar do lado do social, da minoria que permanece fiel à palavra de Deus. E ele disse, nós temos boas igrejas, nós construímos boas igrejas, melhores igrejas do que costumávamos ter. Isso está bem, não há nada contra isso. Eu gosto de ver a igreja prosperar, mas irmão, eu preferiria vê-la prosperar no poder do Senhor do que prosperar nas coisas mundanas. Voltem ao Evangelho, volte ao poder de Deus, volte ao Pentecostes, como o original era. Mas veja, o problema é que nós não queremos levar essa surra. Não queremos levar essa surra. Não queremos sofrer o dano por amor do Evangelho. Se você diz algo acerca de alguma coisa, e alguma coisa imoral que a igreja esteja fazendo, ou alguma coisa social, na mesma hora, eles o desprezam, fecham as portas. Você não pode entrar, veja, porque eles têm uma reunião e o impede de entrar. Não ouça mais este. Não escute mais esse pregador. Não veja mais a internet que ele prega. Não. Olha, você pode escutar tal e tal e tal. Esse é o evangelho de Zedequias, dos dias de Micaías. Ou Ezequias, é Zedequias, um dos dois, não recordo o nome certo agora, do dia de Micaías. Esse pode, esse não pode. Esse pode, esses não podem. Sabe por quê? Porque eles têm uma reunião e o impede de entrar. Eles não o querem mais. Eles dizem, você está louco. Você perdeu a mente. Nós perdemos a nossa para poder ganhar a de Cristo. Enquanto não perder a sua própria mente, Cristo também não entrará com a sua. Mas enquanto for, assim diz o Senhor, não me importa o que alguém diga, requer-se o poder de Cristo para transformar um homem. Requer-se o poder de Cristo para manter um homem. Amém. E o que nós estamos esperando? A recompensa vem de Deus. E como Jesus disse certa vez, considerai o lírio, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um. Salomão, em toda a sua glória, era uma vista magnífica, não há dúvida. Ele era uma grande coisa para o mundo, e um grande homem diante de Deus. Porém, o manto de Salomão não tinha vida nele. Era um pedaço de material, provavelmente tosquiado das costas de uma ovelha. Porém, o lírio tinha vida. E ele, Jesus, é o lírio do vale. O que necessitamos hoje é da vida de Cristo dentro de nós. É isso que purifica, não o exterior, um colarinho virado, ou um diploma de psicologia, ou algo assim. Requer-se o poder do Cristo ressuscitado para nos fazer o que devemos ser. Deus não tem outro plano, além de deixar o Espírito Santo governar e reinar na igreja. Deus, ele foi de tal modo a imagem de Deus, que ele deu se tornar um. Eu e meu Pai somos um. Que coisa! Que viver foi esse para Deus, de tal modo viver nele, que sua vida inteira estava envolvida em Deus. Não admira que fosse uma obra-prima. Sim, era Cristo esta obra-prima. E o profeta diz, Deus estava em Cristo para ser esta obra-prima,
E agora, Cristo está na igreja para ser a obra-prima de Deus. Não o exterior, não a beleza da igreja, mas Cristo agora é esta obra-prima em um povo, em uma igreja, chamada, eleita, separada para o reino de Deus. Depende de você, irmão e irmã. Qual é o evangelho que está te purificando? Dói? Está doendo? Mas deixa as piritas saírem. Deixa a sujeira da terra saírem. Deixa esse evangelho te purificar. Amanhã você será o ouro de Deus, brilhando a sua própria imagem. É isso que nós estamos chegando agora. É a saída das piritas, a saída dos manufaturados, ou dos aparentes, ou dos que parecem. Mas a verdadeira igreja está sendo purificada agora, sendo chamada para ser o ouro de Deus, provada, passando por todos os testes, porque essa mensagem está depois da abertura dos selos, da palavra. Então se prega a santificação, se prega a justificação, batismo do Espírito Santo. Sim, se prega ao pecador, arrependa e seja batizado em nome de Jesus. Agora é o tempo de nós tomarmos a posição por Cristo. Nós queremos agradecer a sua participação conosco. Deus te abençoe em mais esta oportunidade. Deus te abençoe nesse tempo, nesse momento que nós estamos passando, né? Pela graça de Deus, nós temos procurado transmitir este verdadeiro evangelho que Deus tem dado para nós, para que você possa realmente refletir esse perfeito evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora àqueles que participaram conosco nesta noite de mais esta mensagem cortante. É verdade que é cortante. E vai ter mais. Não vai ficar só nessa, não. Nós vamos ter mais pela frente. E tudo aquilo que o profeta de Deus trouxe para nós, nós vamos continuar pregando para o povo. Irmão Claudemir de Assis Chateaubriand, do Paraná. Irmão Guedes e família em Cascavel. Irmão Luiz Dias e família em Cascavel. Irmão Olivier e irmã Maria em Cascavel. Irmã Glessi e irmã e família em Colombo. O irmão Anderson em Curitiba, nosso cooperador. Irmão Christian e Sandra em Curitiba. Também irmã Gabriele e Christian em Curitiba também, né? Moeres, irmã Regiane em Curitiba. Irmã Margarida e a irmã Talita em Curitiba. Irmão Samuel Santana em Curitiba. Irmão William Santana em Curitiba. Irmão William Kaleber em Curitiba. Irmão Silvio e família em Foz do Iguaçu. A irmã Guiomar e irmã Maria em Guaíra. Irmão José e família em Jataizinho. Irmão Marcos e família em Jataizinho. De São José dos Pinhais, nós temos a irmã Dalete e família, irmão Daniel e família, irmão Elismar e família, irmão Joglaí e irmã Tereza, irmão Paulo Leite e família, irmão Pedro e família, também irmão Sebastião, irmão Cleide, irmão Bruno, também irmão Samuel, irmão Franciele e irmã Emanuele, todos em São José dos Pinhais. Irmão Valdir e família em São José dos Pinhais. Irmão Sandro e família em Vera Cruz do Oeste. O irmão Gentil Guilherme em Caieiras. Irmão Aparecido e família em Cosmópolis. Lembrando que, se Deus permitir, entre esse final de semana e o começo da semana, se Deus quiser, nós vamos estar em Cosmópolis, lá na casa do irmão Aparecido, não é? Temos o irmão Josias e família em São Paulo. Temos também irmão Aquiles e irmão Kardec em São Paulo. A irmã Ana Lídia em Gravataí. A irmã Ada em Novo Hamburgo. Irmã Rosane, Novo Hamburgo. Família do pastor Valdir em Passo Fundo. A irmã Idalete em Blumenau. Irmão João Gomes em Camboriú. Irmão Eliseu, irmã Marina, irmão Gabriel, irmão Jonas em Joinville. Irmã Viviane, irmã Maria, irmã de Leusa em Rio Negrinho. Irmão Antônio Barabas em Turvo, também. Irmã Gabriela, irmã Derzina e Tereza em Belo Horizonte. Irmã
Lohane e Mariana, em Belo Horizonte. Também irmão Luiz Carlos, irmão Luiz e Felipe. Irmã Mariana, Angelina e Isabel, em Contagem, Minas Gerais. Irmã Maria, irmã Viviana, em Contagem. Irmão Gilson Ferraz, em Cristina, Minas Gerais. Irmão Evandir e família, em Campo Grande. Irmão Oreni, em Parnaíba. Também tivemos irmão Elisângela, irmão Roberto, Manelma e Lourdes, em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. O irmão Elifas e a irmã Mônica, em Houston, nos Estados Unidos. A irmã Luzia, em Toledo. Também irmão Marco, em São José dos Pinhais. Deus abençoe todos vocês. Amanhã teremos a reunião aqui, a partir das 19h30, o prelúdio. Convidamos a vocês a participarem conosco de mais esse culto. Agradecemos a sua sintonia para conosco através desse programa. Ore por nós. Deus te abençoe. Até a próxima programação, se assim o Senhor nos permitiu. Nosso abraço fraternal a todos vocês, em nome de Jesus Cristo.